Bom, pessoal, então, oficialmente boa tarde a todos, né? Muito obrigada pela presença de vocês, de estar aqui dando continuidade nas atividades do Ali. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para a gente iniciar aqui o nosso encontro de hoje. Vou explicar para vocês como que vai funcionar. Bom, então aqui dando sequência, né, nas etapas do nosso cronograma, a gente já passou pela etapa do pré-encontro, que foi onde a gente respondeu o autodiagnóstico, já realizamos nosso encontro individual 1, né, foi aquela apresentação da jornada devolutiva do autodiagnóstico, já aconteceu o encontro coletivo 1, que foi a nossa palestra sobre inovação e produtividade e os indicadores que vamos acompanhar. A gente já realizou o nosso segundo encontro individual, que foi onde a gente fez, os empresários apresentou os seus problemas, a gente fez esse mapeamento e iniciamos a estruturação de um plano de ação. Então, hoje a gente está no nosso encontro coletivo 2, tá? Aqui, então, o roteiro de onde a gente está, né? Estamos aqui nessa etapa de esboço e tomada de decisão. Então, a nossa agenda do dia hoje, do nosso segundo encontro coletivo, é fazer essa apresentação os empresários fazerem a apresentação do problema que foi priorizado, né, durante a nossa estruturação do plano de ação. E aí os demais vão dar indicações e nós vamos discutir ideias para poder estar aí solucionando esses problemas. E a partir dessas ideias que forem elencadas, a gente vai fazer um ranqueamento e ver qual delas o empresário acredita que seja capaz de implementar, que vai trazer resultados para a empresa. Tá? Bom, então, no primeiro momento, a gente vai fazer essa apresentação do problema que foi priorizado. Então, cada um de vocês vai apresentar os seus principais problemas, compartilhar conosco as suas dificuldades, qual é o resultado que espera, né, tanto solucionando esse problema que foi apresentado, e aí os demais vão estar propondo solução. Né? Então, a gente faz um esboço, né? A gente trabalha essa inovação a partir do compartilhamento de ideias, né, que vão estar aí contribuindo para a gente poder desenvolver algumas ações que vão impactar na resolução do problema que for priorizado pelo empresário. E aí, a partir desse problema que for priorizado, a gente vai iniciar aí a indicação e discussão de soluções. Né? A gente vai estar aí propondo ideias inspiradoras, né, que vai contribuir no desenvolvimento da solução do problema que o empresário apresentar. Bom, então a gente pede que individualmente, né, cada um de vocês, quando o colega apresentar o seu problema, a sua dificuldade, né, busque aí algumas soluções inspiradoras, né, para estar solucionando esse problema, né. A gente pode estar aí levando em consideração, né, alguns problemas parecidos que tenha na sua empresa ou que você já viu em empresas que tenham talvez até um segmento diferente, mas que possa ali estar auxiliando, né, algumas ações que pode auxiliar o colega a estar solucionando esse problema. E aí a gente vai apresentar essas soluções e a partir dessas soluções a gente apresentar, a gente vai discutir a viabilidade da implantação de cada uma delas, né? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessas ideias que foram apresentadas, se a gente tem essa condição de estar aí colocando em prática na nossa empresa essa ideia. E aí a gente faz o ranqueamento, né? Depois a gente vai fazer uma votação para ver entre o grupo, né, qual que é a ideia que a gente acredita que seja a melhor solução para estar implantando e fazendo essa prototipagem dentro da empresa. Tá? E aí, tendo todas essas ideias, tendo o ranqueamento, né, dessas soluções propostas, a gente vai estar aí orientando o empresário para uma tomada de decisão. Né? Será que a gente vai conseguir prototipar alguma dessas soluções que aparecerem aqui hoje? E aí a gente levanta algumas questões, né, para ver se essa ideia realmente a gente tem essa condição de estar implantando ela na empresa, né? Aí, aqui a gente entra com umas questões. A solução melhor ranqueada é viável para implantação? Né? Qual será o custo para a implantação dessa solução? A empresa ela possui recursos humanos e financeiros para poder implantá-la, né? A solução tem boas expectativas na resolução do problema? Então, esse vai ser o nosso encontro de hoje. E aí, para isso, a gente vai utilizar aí a ferramenta do Mentimeter, onde a gente vai conseguir colocar as ideias, né, e depois fazer essa votação do ranqueamento. Tá? Então, agora, nesse primeiro momento, a gente vai começar a apresentar quais são essas dificuldades, qual foi o problema priorizado por cada um de vocês. Tá? Quem gostaria de começar a colocar os seus pontos de dificuldade hoje?
Qual foi o seu problema priorizado? Alguém se habilita a ser o primeiro? Sim, a gente Patrícia? começa. Tá bom, então vamos lá, Patrícia. Pode apresentar quais são as dificuldades que você apresenta hoje na empresa, os pontos que você observa que pode ter uma melhoria, aquele problema que a gente priorizou no nosso plano de ação. Certo. Uhum. A gente tem uma loja de. Estão escutando bem? Estão escutando? Sim. A gente tem uma loja de variedades, de utilidades aqui. E a gente abriu uma filial aqui em Novo Horizonte, né? A gente tem a loja em Novo Horizonte, a gente abrimos uma filial em Angélica. O problema que a gente está tendo é padronizar a loja, tipo, o nosso atendimento daqui com o atendimento de lá. Nosso atendimento aqui tá ok, tá tudo beleza, mas a gente não tá conseguindo deixar esse padrão lá em Angélica. A gente tá com muita dificuldade lá, pelo fato da gente não conhecer muito elas, pelo fato da gente não estar tá lá muito com elas também. Tipo, o problema que tá gerando mais é nisso, em questão de padronizar Padronizar a equipe. a equipe, né, a empresa, tá meio complicado pra gente. Assim, por mais que tem 2 meses que a gente abrimos lá, aqui a gente tem 1 ano. E 2 meses a gente tem em Angélica. E tá complicado, porque não tá do jeito que a gente tá querendo. Aqui a gente tem um atendimento bem legal, as pessoas, tipo, adoram aqui. E lá tá um pouco complicado, não sei porque, pelo fato da gente ser novo também lá, mas talvez se a gente tivesse um atendimento legal lá, talvez a gente traria mais pessoas. Então, acredito que a gente está meio com dificuldade de padronizar a empresa. Mais ou menos isso. Ok. Então aqui eu vou só voltar a minha tela com vocês. Então, a partir desse problema que a Patrícia apresentou pra gente, né? Eu peço que vocês, o Alessandro e a Fabiana, vão pensando em algumas dicas e algumas soluções que vocês acreditam que seja viável para ela estar aplicando na empresa para solucionar esse problema, tá? E aí a gente vai fazer esse levantamento das ideias através aqui do Mentimeter, tá? Eu vou abrir ele aqui com vocês. Então, esse sistema aqui, vocês conseguem acessar ele pelo celular ou pelo computador, e aí vocês conseguem colocar aqui as ideias que vocês acreditam que sejam boas para a gente estar solucionando o problema da Patrícia, né? Que seria, eu vou só marcar aqui o problema priorizado pela empresa dela, que é a questão da padronização do atendimento. Então, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês conseguirem acessar essa plataforma. E também vai ter um QR Code, caso vocês tenham um outro celular, é só apontar para o código que já direciona vocês direto, tá? A gente vai escrever, então, não vai falar, né? Isso. A gente vai escrever e aí a partir disso a gente também vai conversando um pouquinho, cada um defendendo o seu ponto. Eu mandei aí no chat, então vocês podem ou clicar nesse link. Quem entrar pelo link vai ser direcionado para essa página aqui que precisa de um código. É só colocar esse código que aparece aqui na tela, 4568084. E quem for fazer a leitura do QR Code, é só apontar a câmera do celular, daí já é direcionado para a nossa tela. Vocês conseguiram entrar? Eu não consegui entrar porque eu tô só com o celular. Por aqui eu consigo. Por esse celular eu consigo ou não? Eu consigo ver as mensagens aqui ou não? Eu acho que você consegue, que você está só com um celular, né? Eu acho que você Eu consigo minimizando os pontos. acompanhar aqui. Eu acredito que no canto aqui eu consigo acompanhar. Mas. É.
Isso. Ainda não entrou, não. Eu acho que entrou agora sim, só que como você não sai, ele tá parado. Eu também não consegui, que eu estou só pelo celular aqui, não estou pelo computador. Tá, vocês não conseguem. Não estou conseguindo acessar, né? Bom, vocês conseguem. Então pode ir escrevendo aqui no chat que eu mesmo vou colocando aqui na tela as sugestões que vocês tiverem. Pelo chat vocês conseguem acompanhar, né? Aí eu mesmo vou colocando aqui pelo aplicativo para a gente fazer a solução. Qual que é a senha mesmo? Aqui. 4568084. Quem não conseguir acessar pode ir colocando as ideias no chat também, tá, Fabiana? Se não der certo de entrar. Ô, Dani. Eu vou repassar aqui, então, para o aplicativo, só para ficar mais fácil a visualização, a ideia do Alessandro. Vou colocar aqui a outra ideia que o Alessandro colocou no chat. Fabiana conseguiu acessar? Eu também não consegui acessar. Não? Eu até desliguei a câmera porque eu tive que deitar o tablet para poder escrever, que não estava aparecendo o teclado. Ok. Ele só ficou nessa. Eu vou mostrar para você onde ficou. Não entrou. Ah, não, tudo bem. Você pode ir colocando aqui no chat que eu vou repassando lá. Tá. Então, aqui já temos algumas ideias.
Alessandro, você gostaria de comentar essas ideias que você pontuou aqui para gente? Quando a gente vai repassando para o site. Elas estão quase. Eu passei por essa situação aí quando eu abri a minha segunda bicicletaria aqui na cidade. Mas por ser na mesma cidade, eu consegui alcançar um resultado melhor e mais antecipado, né? Porque a equipe que deslocou para essa nova loja, a equipe que já trabalhava comigo, né? Então já era uma equipe treinada, já estava dentro daquilo que eu desejava. E depois a gente foi só ajeitando alguns ajustes, em virtude da equipe já ter sido treinada comigo. E aí, como eu fiquei na matriz, né, no caso da primeira loja, aí eu formei a nova equipe. A equipe treinada eu desloquei para a nova loja, porque já estava dentro do meu objetivo, já era o que e o resultado foi esperado desde o começo da inauguração. E aí uma coisa que, por ser em outra cidade, de repente, investir numa ferramenta, né, como vai ficar distante uma cidade na outra, uma ferramenta digital, para que alcance esse objetivo aí, né, de forma que esteja cobrando, acompanhando, alguma coisa nesse sentido aí. E também, como são duas trainee, né, acho que são sócias, aí no caso elas poderiam, enquanto a equipe não tiver coesa, não tiver dentro dos objetivos alcançados, passar um período aí, né? Uma tá na loja 1, a outra na outra cidade, até que a equipe esteja treinada para alcançar o objetivo desejado aí. É minha opinião, minha humilde opinião. Bacana, muito obrigada, Alessandro. Fabiana, você gostaria de comentar a sua ideia que você propôs para as meninas? Sim. A minha ideia é mais ou menos parecida com a do Alessandro, né? Só que ele até propôs melhor. No caso, seria mesmo, ou uma de vocês vai para lá e vê como que é o atendimento, ensina, ou vocês pegam uma de lá, trazem para Novo Horizonte e mostram como é que é o atendimento de vocês, todo o cuidado, todas as regras, né? Para que também seja feito isso lá em Angélica também. E aí o Alessandro comentou aí também investir em ferramentas digitais. Isso também acho que seria muito legal. Em termos de controle, né, até para a parte financeira, mas também na parte de divulgação. Seria muito bacana ter isso, porque não sei se vocês já são automatizadas ou se é só no papel, a questão do próprio, da venda do produto, né, no caso. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante, tanto no controle como na agilidade, né, do atendimento e de tudo. Mais ou menos isso. Bacana. Então, a Fabiana trouxe a ideia de fazer uma espécie de um intercâmbio, né? Trazer o colaborador, passar uns dias na loja principal, né? Aprendendo a rotina ali, como que o pessoal da principal trabalha, para eles trabalharem da mesma maneira, né? E aí, meninas, o que vocês têm a dizer sobre as ideias? Vocês acreditam que sejam ideias viáveis de se colocar em prática? Tem alguma dificuldade, alguma pontuação? Não, a respeito disso não. A gente gostou muito das ideias. A gente também já tinha conversado mais ou menos quase isso sobre as ideias. E a gente, tipo assim, um falou, o outro já falou, tipo assim, já confirmou que seria isso mesmo. Que seria esse o caminho. A gente tinha que trazer o pessoal de lá para vir treinar aqui na matriz, levar o pessoal daqui lá para treinar com as meninas lá. A gente gostou muito das ideias. Bom, então aqui das ideias apresentadas ficou, né, especificação do treinamento, né, do padrão de atendimento da loja, fazer essa divisão da equipe, de uma de vocês ir até lá acompanhar as meninas por um tempo, né, na filial, a questão do investimento em algumas ferramentas, né, de controle digital, né, como vocês estão em outra cidade, de fazer esse acompanhamento por algum sistema, algum aplicativo que faça essa função, e fazer esse intercâmbio, né? Trazer também o pessoal da filial para estar na loja matriz acompanhando ali os serviços. Então, dessas ideias aqui,
qual que vocês acreditam que seja uma ideia principal, a mais bacana das meninas estarem trabalhando, né? Para a gente fazer o ranqueamento dessas ideias. Fabiana, qual é o seu voto? Qual a ideia dessa que você acredita que seja melhor para elas? Mais sintetizada essa de dividir a equipe, né? Porque quando eu pensei, isso também sairia legal, porque aí não precisa todo mundo vir no dia da loja. Então vai uma só, né? Vem para... Só um minutinho, estão me ouvindo? Agora no final cortou um pouquinho, agora voltou. A terceira opção, no caso, eu acho que ficou mais sintetizada. A terceira opção que foi que o Alessandro colocou, né? Dividir a equipe para realizar treinamento, uma fica na filial e outra na loja principal. Seria mais ou menos a ideia que eu tinha colocado também. E você, Alessandro, qual que você acredita que seja a ideia principal para ela estar trabalhando hoje? Eu acredito que a ideia principal seria uma das sócias aí, passar um período lá com a equipe de Angélica, né, para poder estar padronizando essa situação aí, para que alcance o objetivo. Porque se tiver que deslocar as equipes, torna-se caro, né, hotel e alimentação e tal, e sendo só um para lá, aí acredito que a despesa seria reduzida também, diminuiria a despesa. Seria mais prático, né? E vocês, meninos? Qual que vocês acreditam que seja a ideia principal que vocês conseguiriam colocar em prática? Acredito que essa mesmo, a gente já tinha pensado nisso, mas a gente percebeu realmente que estava um pouco largado lá, né? Tipo assim, até porque, né? Até porque nós já começamos a trabalhar assim, já começamos a ir lá para acompanhar a equipe de lá. Estamos trabalhando nessa ideia aí. A gente foi lá, ficou uns dias lá, né? Aí a gente já percebeu vários errinhos. Questão disso, o atendimento não tá igual lá do outro lado, não tá dando atenção pro cliente, não tá mostrando os produtos, tá bem diferente, sabe? Não tá igual da gente aqui. Tipo, então eu acredito que isso, acho que a gente deveria ficar mais lá realmente, algumas lá em Angélica. Isso, talvez se vocês tivessem conseguir realizar esse mapeamento do processo de vocês, que toda a descrição de como é feita as atividades, desde o momento da abordagem do cliente, na hora que ele entra da loja, até o momento que ele compra o seu produto, paga e sai, né? Você ter assim, esse fluxo desenhado e realizar um treinamento dos colaboradores em cima desse material, né? Desse seu procedimento, você ter um procedimento padrão, realizar, mas não só ter no papel, né? Realmente implementar e treinar os seus colaboradores para fazer isso. Tanto é um respaldo para o colaborador de ter esse acesso, né, ao material, de como ele tem que fazer, quais atividades ele tem que fazer, a maneira correta, e também para o empresário de poder mostrar, né, para o colaborador que ele foi treinado, para ele não poder e chegar numa determinada situação e alegar desconhecimento de como realizar tal atividade. Você vai ter ali um registro de um treinamento, é legal tirar um dia, fazer esse treinamento, pegar a assinatura deles, porque aí você tem esse respaldo de mostrar para ele que ele foi capacitado para realizar aquela atividade, né, e qual a maneira correta de se realizar. Então, é isso que a gente acredita que seja uma alternativa, um caminho para vocês começarem a trabalhar aí nessa padronização do atendimento. Criar rotina, né? Criar rotina. Chega lá, fazer o treinamento, tirar um período do dia e fazer o treinamento e massificar, deixar massificado a rotina, né, de atendimento. Qual que é o padrão desejado, né? Por onde começar, o meio e qual que é o final desse atendimento aí. Então, deixar bem massificado ali dentro do treinamento e aí vai acompanhando aquilo que foi colocado durante o período que a treine estiver pelo local, né? Isso. Bom, também acho que tem que manter o contato, né, com o pessoal de lá, bastante sim, diário, todo dia perguntar se teve alguma coisa diferente ou não,
se ocorreu alguma coisa, para estar ajustando. Acho que também é legal. Para estar acompanhando as vendas, se está tendo bastante vendas ou não. Entender qual está sendo a dificuldade, né, que elas estão tendo, a equipe de lá está tendo, que não consegue realizar esse trabalho da maneira que está sendo realizada na loja matriz, né? Entendeu? Por que elas não conseguem realizar esse trabalho da mesma forma? Bacana. Certo? Mais algum ponto? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa situação? Não, tudo certo. Essas várias ideias, né? Bom, então agora quem seria o próximo a apresentar a sua dificuldade para a gente buscar soluções? Pode ser eu Lá vou eu. ou vai eu, Alessandro? Fabiana ou Alessandra? Então vamos Pode lá. ser. Ó, Ok, então tá, vamos com a vamos lá. A Alessandra. minha situação é o seguinte: desde o começo, quando eu peguei a loja, já era uma loja que estava há uns 8 anos, né, aberta. Já tinha passado por uns 2 ou 3 proprietários e eu peguei ela, acho que na pior, foi há 4 anos atrás. Peguei também na minha pior fase, sem capital de giro, não tinha capital de giro, a loja não tinha a clientela, estava queimada, não tinha estoque, o estoque mínimo do mínimo, que não dava nem, às vezes, nem para... E no decorrer a gente começou, era assim, fazer aquelas comprinhas pequenas, né? Pequenas para o dia a dia da loja ali, e a gente foi melhorando as compras e às vezes comprando, eu acredito que comprando coisas que às vezes nem precisava, né? Foi abrindo-se as portas das compras e foi comprando. Aí eu tenho um sistema, né? Que o sistema é bom, só que eu não exploro ele na sua totalidade. E hoje o que era gatinho está virando um leão, e esse leão está querendo tá com as minhas finanças, ao ponto de eu não que fechar o mês aí no azul, fechando no vermelho. Né? Ou seja, eu acredito que eu estou com estoque, e o meu lucro, o meu capital de giro hoje está em estoque, e eu preciso catalogar, fazer um levantamento do todo o meu estoque para fazer o catálogo, catalogar certinho. Preciso fazer um investimento em tecnologia, que é computador, impressora de etiqueta, leitor de código de barras, para eu começar a ter esse controle, né, exato do que eu tenho em estoque, né? A minha carteira de clientes no crediário é bem reduzida, procuro vender máximo à vista e cartão de crédito para, né? E não tenho muito contas atrasadas, né? Pessoas que inadimplência, não tenho tão muito inadimplência, bem pouquinho, e sempre fechando no vermelho. Então eu estou tentando buscar esse diagnóstico, por que que eu estou fechando no vermelho, se eu não tenho, o meu número de inadimplência não é tão alto, é, as minhas vendas não caíram, tem aumentado a cada mês, e por que que eu estou fechando no vermelho, entendeu? Então eu estou nessa situação aí. Por que que minha empresa está fechando no vermelho, se, né, os números os números de venda são favoráveis? E eu acredito, vou tentar buscar isso aí no levantamento de estoque, e depois que eu tiver esse levantamento, eu chegar nesse denominador aí, que eu acredito que seja isso aí, só pode. Então aí meninas podem estar colocando aí no chat, né? Vocês não conseguiram acesso à plataforma, a gente pode estar escrevendo aqui no chat algumas ideias, alguns pontos que vocês acreditam que possa estar auxiliando aí o Alessandro nessa questão.
Aqui a Fabiana já pontuou umas questões aqui. Bom, Fabiana, você gostaria de ir comentando isso que você pensou? É uma questão bem difícil, né? Assim, de rever assim na hora. Às vezes a gente não tem muitas ideias, mas ele já tinha até comentado na parte de estoque, né? Que é uma das coisas que a gente acaba, às vezes, é falar assim, fechamos no vermelho. É o que aconteceu aqui comigo na pizzaria, no mês de novembro. Fechou no vermelho. Aí depois uma pessoa falou assim, mas e o seu estoque? Como é que está o seu estoque? Será que você não gastou a mais? Você não tem um pouco mais de estoque agora? Eu falei, nessa questão eu não tinha pensado. Então a gente tem que primeiramente fazer um levantamento desse estoque para ver realmente o que ainda a gente tem, né? Qual vai ser o valor que você está guardando ali naquele estoque. Para depois fazer as outras coisas. Aí eu pus mais uma questão aí, de saber se no caso, o serviço prestado dele está de acordo, o preço está bom, está suprindo os gastos dele. Então, essa parte também tem que rever. Porque senão ele está fazendo o serviço e não está tendo um bom retorno para cobrir as despesas também, é porque precisa ter um ajuste aí, de repente, na questão do valor. Não sei se seria isso. É uma ideia, né? Fazer um estudo da precificação, né? Às vezes está praticando preços que não estão condizentes com a atividade dele, né? Às vezes está muito abaixo. E aí, meninas? Gostaria de comentar a pontuação de vocês? A gente também falou a mesma coisa que ela, tipo, a gente contaria o estoque, a gente, no nosso caso, que a gente trabalha muito com planilha, o que a gente gasta, o que a gente compra, o que a gente tem esse controle, assim, a gente não tem um sistema, mas a gente faz a nossa planilha ali, né? A gente faria uma planilha e colocaria na caneta, né, tudo certinho, e tentaria resolver, mas eu acredito que o estoque para começar tudo isso. Ou às vezes você está vendendo a mercadoria muito abaixo, ele está gastando demais, né? E não tá sobrando para ele, né? Né? É porque aumentou a clientela, aumentou as vendas, né? As vendas tá ok, a clientela tá ok. Então, fazer essa análise, né? Às vezes os custos também aumentaram e acabou não percebendo, né? Por falta desse acompanhamento, de ter aí esse acompanhamento mais certo, né? Das finanças da empresa. Alguém tem mais um ponto, mais alguma sugestão que ele possa trabalhar para isso? Então, Alessandro, como que você acha que está sendo esse seu acompanhamento da sua gestão? Diz que você não tem o sistema, mas acaba não utilizando muito bem. Você tem certeza desses dados que você está acompanhando, seus gastos, estão todos certinho incluídos nas suas tabelas, os seus custos fixos? Você tem definido quais são os seus custos variáveis? Então, isso aí eu não tenho definido os meus custos variáveis nem fixos. Por exemplo, eu pego lá uma catraca, né, de bicicleta, eu pago R$25 numa catraca. Aí eu vendo ela a R$50, por exemplo, lucro jogo 100% em cima. Desse 100%, aí eu vou pagar, no caso já está incluso mão de obra, né? E já está incluso mão de obra. Então, de repente, eu estou pecando nesse quesito aí. Eu não estou cobrando a mão de obra separada. Eu estou ganhando na peça
né? Que esse valor, essa lucratividade que eu coloquei 100%, ela acaba caindo para menos de 50%, porque funcionário, água, energia, aluguel, imposto, ou seja, esse 100% aí não é real. Então, eu acho que eu estou pecando nesse quesito aí da lucratividade do item em venda, entendeu? Então, é algo que eu estou analisando, estou analisando isso aí. A possibilidade de eu cobrar a parte a mão de obra. Na prestação dos serviços, né? Que você tem, você vende somente as peças e você tem a prestação do serviço também, né? Isso, e eu não estou cobrando a parte a mão de obra. A catraca é 50 reais, e só que eu não cobro lá 10, 15, 20 reais que seja para trocar a catraca, né? Então, o meu lucro lá, que parece ser 100%, ele vai cair porque depois eu tenho o funcionário, que é a mão de obra, e essa mão de obra, quem é que está pagando? Então, a gente conversando aí e estudando, então já pode ser aí que aí esteja a solução do meu problema aí. Nem que seja um valor, né, um pouco, não muito, mas você vai ter aquele por fora que você já sabe que é garantido, que é sua mão de obra. E aí vai suprir seus gastos, né, com funcionário, com algumas outras coisas. Verdade. Então, por parte da gente ter esses gastos bem tabelados, né? É importante você ter aí uma tabela. Talvez nesse primeiro momento seja difícil você começar a utilizar um sistema, né? Utilizar toda a potencialidade dele, é um pouco mais complicado, né? Mas assim, ter uma tabela de gastos ali, uma tabela que seja no Excel mesmo, com uma funcionalidade boa, você consegue visualizar, né? Para onde, quanto a sua empresa precisa, né, ali por mês para conseguir se manter no básico. Você ter esses dados bem organizados, principalmente dos seus custos, quais são os custos fixos que a sua empresa tem, aqueles custos que são mais variáveis, né? Então, acho que você ter aí, conseguir se organizar, pelo menos nesse primeiro momento, em uma tabela bem definida, com todos os seus gastos, com todos os seus custos, o seu faturamento, já vai te dar um bom norte de para onde está indo esse dinheiro, né? E a questão da sua organização aí, do seu estoque, que é onde você pode estar também, acaba perdendo aí um pouco do seu lucro. A gente fala que o estoque eu preciso fazer esse investimento aí em equipamento, né? Que é computador, impressora, leitor de código de barra, para fazer a entrada e a saída corretamente desses produtos aí, que eu não fiz durante esses 4 anos de empresa. Hoje em dia tem vários sistemas que facilitam esse controle de estoque, né? Principalmente em lojas como a sua, que tem muito material pequeno, né? Muita coisa pequena, então o sistema ele consegue fazer esse controle bem certinho, né, do seu material. Já facilitaria bastante, você não estaria perdendo ali no seu estoque mais. Bom, pessoal, então desses pontos, dessas ideias que foram levantadas aqui, qual que vocês acreditam que seja o mais interessante para o Alessandro estar iniciando, estar buscando trabalhar hoje? Essa questão de fazer planilha de gastos e custos, né? Seria interessante, e rever essa parte que ele mesmo falou, de estar cobrando a mão de obra. Não está colocado aí, mas seria importante ele rever, porque o que ele está cobrando na peça não está suprindo todos os gastos que ele tem. Então, acho que ter um controle de gastos e custos e cobrar a mão de obra, acho que seria, para mim, mais importante no momento. Vocês, meninas, qual vocês acreditam que seja o ponto de partida para o Alessandro? Acredito que esse também a gente criou, né? Tipo, uma planilha, por mais que seja uma coisa simples, ele vai ter
ele vai ter um controle, né, para ele começar, já que ele não tem. Seria mais fácil para ele controlar, eu acredito. Também acho que a peça fundamental dele é ter um sistema de controle, tipo, do que entra, do que sai, até porque vai ser mais fácil dele controlar os gastos dele. Então, os meninos acreditam que seja essa questão da organização financeira, de você, de início, montar pelo menos uma planilha no Excel com os seus gastos e seus custos bem definidos, né? E você, Alessandro, o que você acha dessas ideias? Qual que você acredita que seja a ideia principal que você deveria partir para trabalhar hoje? Eu acho que uma tá ligada à outra, né? Sim, tá bem relacionado. Eu preciso fazer esse levantamento, né, do estoque aí, porque assim, eu tenho uma planilha no Excel que tá lá todas as minhas despesas, né? Por data, por dia lá, tal dia, tal energia, e vou lá todos os meus boletos, tá tudo lá naquela planilha. Eu não tenho separado, porém acho que acredito que deveria separar, né, os gastos fixos e os variáveis, né? Que aí eu tenho fixo e aí depois eu vou ter ali os variáveis que vão variar de acordo com a demanda. Mas eu preciso identificar qual está os fungos que estão comendo a minha lucratividade, entendeu? Aonde é que está esse fungo? Se está na apreciação do produto, né? Que é o produto ali que não tá pagando, não está se pagando, né? Ou se eu tenho um estoque em excesso e esse excesso está parado, às vezes compra coisa que já tem, né? Então, acho que tá nisso aí. Eu estou nessa questão aí. Eu preciso, acho que a questão do estoque seria prioridade nesse momento. O sistema que você tem, ele já tem essa funcionalidade de controle de estoque ou não? Ele é completo, o sistema é bem completo mesmo, muito bom o sistema. Eu que não o explorei desde o começo e acabei me acostumando com a situação, entendeu? E agora, como se era um gatinho que virou um leão. Então você conseguiria utilizar já o sistema que você tem, né? Então, às vezes compensaria você solicitar um treinamento com a equipe provedora do seu sistema para você conseguir utilizar ele da forma correta, né? Também as equipes fazem esse treinamento. Sim, eu preciso fazer isso aí. Sim, fazer o treinamento da equipe para poder fazer o lançamento do estoque no sistema. E a saída, né? Quando foi vender, fazer a saída. Só que eu quero fazer essa saída posteriormente com etiqueta, com leitor de etiqueta, para realmente ter esse controle aí, não correr o risco de esquecer de lançar essa saída, entendeu? Alguém tem mais algum ponto? Gostaria de comentar mais alguma coisa? Não. Bom, então a gente pode já passar para a Fabiana. Acho que as meninas devem ter perdido a conexão. Elas caíram. Vou dar um pouquinho que elas vão retornar. Essa questão, Alessandro, do seu controle de estoque, talvez a gente conseguiria trabalhar uma prototipagem dela, né? A gente faz, busca alguma metodologia para fazer esse controle de estoque, você faz em algumas peças, né? Para não ter todo o trabalho de fazer em todo o seu estoque, né? A gente procura aí uma metodologia que você consiga aplicar, fazer em algumas das suas peças, no seu estoque, um pedaço pequeno, e aí você vê se é viável, se vai dar resultado, se é um serviço que vai ser possível de se realizar. E aí, tendo essa prototipagem, depois, com o resultado positivo, você consegue implementar essa solução, né? Isso a gente vai estar orientando nos nossos próximos encontros, a estar fazendo como a gente fazer essa prototipagem, né, de uma solução.
Bom, então podemos passar para a Fabiana, né? Expor as suas dificuldades. Bom, a minha não é muito diferente da do Alessandro também. Na verdade, eu tenho pizzaria e já há mais de 10 anos, só que de uns tempos para cá, parece que você não está tendo mais lucro. Você só trabalha para pagar as contas e alguma coisinha, pouca que sobra. E assim, aí um dos problemas maiores que eu coloquei, né, quando a gente conversou, dentre vários, foi a questão do custo, né, de saber quanto custa cada pizza, para você ver se realmente aquele valor está correto para as suas despesas, né, que as despesas são grandes. Então, hoje, como os produtos subiram demais, então eu acho que acabou ficando um pouco defasada a pizza e a gente não pode aumentar muito, porque agora tem muito mais concorrente aqui na cidade, não só de pizzaria, mas qualquer tipo de produto alimentício. Então, se você aumentar além do que você já está, talvez você também não venda. É claro que tem todo o diferencial, né? Você tem um diferencial, às vezes abriu uma na esquina ali que não paga imposto, não paga nada, e então, né, você tem toda uma credibilidade. Mas ficou difícil da gente saber como calcular, né, esse custo do produto, se está ou não sendo condizente com a realidade, com os nossos gastos. A gente tem que rever essa parte. É uma das partes assim, que mais está afetando agora, que eu estou me preocupando, porque também não está sobrando dinheiro. Então, eu vou ter que realmente, assim como o Alessandro, rever o estoque, rever essa parte de funcionários, tudo, de gastos, né? Que às vezes está gastando desnecessário, comprando coisa que não necessária. Então, eu também estou nessa. Vou ter que fazer um levantamento, um estudo, para ver o que realmente está fazendo com que a gente não tenha lucro. Porque realmente, tem um estoque? Tem um pouco de estoque. Então, eu sei que eu tenho um pouco de dinheiro, mas e o restante? Eu tive gastando com essa pandemia, eu acabei gastando o dinheiro que eu tinha de reserva e eu acabei gastando. Então, por isso a gente não fechou as portas nesse não. Mas vou descobrir, se Deus quiser. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa. Ok, pessoal, vocês podem estar escrevendo aí no chat algum ponto que vocês acreditam que possa estar ajudando a Fabiana nesse quesito. Se alguém tiver alguma ideia, né, também de como calcular o valor da pizza, se alguém já trabalhou em algum lugar, que já teve essa experiência também, pode falar. Divulgação? Então, a gente está um pouco afastado da questão de divulgação. A
gente tem só o site do ID Notícias, que a gente tem lá uma propaganda, panfletos, às vezes a gente coloca. E assim, às vezes Instagram ou Facebook, mas está bem fraco. Esses dias a gente não tem colocado muita coisa, não. Agora, tá vindo o pessoal de Naviraí e a gente vai implantar, já implantou, na verdade, só está fazendo uns ajustes, que é um aplicativo que aí a pessoa pede direto no aplicativo. É chamado iFome, parecido com o iFood. Então, eles também, além de ser no aplicativo, eles vão fazer uma divulgação melhor para a gente. Então, vai ter alguns benefícios, né, para o cliente, algumas promoções. Então, eu creio que isso já vai dar uma alavancada também nas nossas vendas, né? Que acabou diminuindo um pouco por causa da pandemia, assim. Diminuiu, assim, na parte de mesas, né? Mas aí se manteve, assim, na parte do delivery. Mas tem essa divulgação. Bom, então a Patrícia colocou a questão da divulgação, né? De trabalhar um pouco mais o marketing da empresa. E o Alessandro pontuou aqui também. Você gostaria de comentar, Alessandro, a sua ideia? A ideia, assim, que eu observei é que ela poderia, tipo, uma hora, um momento, pegar lá por amostragem a sua pizza média, não a mais barata e nem a mais cara, a que fica no meio ali, confeccionar ela, vamos supor, pegar 1 quilo de farinha lá, ver quantas unidades que dá, com 1 litro de óleo, né? Ver, tirar uma amostragem, somar o valor daquelas amostragens, daqueles produtos que você comprou, depois confeccionar essas pizzas e ver o custo, né, dessas unidades e comparando com o lucro para ver se qual a sua margem que você está tendo, assim como eu estou tendo essa dificuldade, né? Acredito que você fazer por amostragem algumas unidades, ver o custo dessas unidades e depois a que preço você está vendendo e qual que é a margem que você está tendo. Acho que só assim você vai saber se você está tendo lucro ou não e que lucro é esse, né? É uma opinião aí. Não, é válido sim. Eu tinha, esses dias aí até pensei, né? Por exemplo, você faz estrogonofe. Aí eu falei, eu vou ver 10 quilos de estrogonofe, quantas pizzas nós vamos conseguir fazer para ver se está de acordo com o preço da pizza, se está muito alto, se está muito baixo. Então, é uma boa ideia, né, também fazer. Pelo menos na parte das pizzas, a gente vai ter uma ideia de quanto realmente está saindo de lucro, para você ver se esse lucro dá para a gente tirar as outras despesas de água, luz, né, funcionário. A gente vai fazer isso sim também. E a questão da divulgação também é importante. Só complementando a ideia do Alessandro, né? Dentro do serviço de alimentação a gente tem chamado de ficha técnica, né? Que é uma ficha que descreve como é feito cada prato, né? Muito utilizado em serviço de alimentação. Então essa ficha técnica ela descreve todos os ingredientes e quantidades e como é feito cada um dos pratos. Então, por exemplo, na pizza de estrogonofe, né? Que nem a Fabiana comentou. Então, ela vai ter uma ficha técnica para a realização da pizza em si. Então, quantas gramas de farinha vai para a elaboração daquela pizza em si, quantas gramas de queijo mussarela. E aí, como ela tem um outro produto, então dentro dessa ficha teria uma outra ficha que seria a da preparação do estrogonofe. Que daí entraria todos os ingredientes que vai no estrogonofe e essas quantidades. Então, quando a gente trabalha num serviço de alimentação, para a gente fazer essa precificação, a gente precisa, o primeiro passo é estabelecer essa ficha técnica dos produtos, que é onde a gente consegue visualizar realmente qual é a quantidade de cada produto que vai na produção desse alimento. E a partir daí a gente consegue calcular o valor unitário de cada uma dessas pizzas que ela for produzir aí, né? Então, um dos primeiros passos seria ter essa ficha técnica desses produtos, né? A ficha técnica é muito elaborada por nutricionistas, né, que realizam esse trabalho aí dentro dos serviços de alimentação. E também um outro ponto seria fazer o pré-preparo desses alimentos, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo um desperdício muito grande dentro de uma cozinha, dentro de um serviço de alimentação, na hora do preparo dos pratos, né? Você acaba utilizando, às vezes,
uma quantidade exagerada de algum outro produto. Então, esse pré-preparo, que seria você deixar porcionado as quantidades, você sabendo as quantidades que vai em cada uma dos pratos que você vai preparar, você pode deixar tudo porcionado. Então, vai garantir que o seu colaborador ele não utilize nenhuma quantidade exagerada e nenhuma quantidade a menos. Ele não vai interferir na qualidade do seu produto. Então, você vai ter aí poder calcular realmente os custos, né? Porque você vai ter aí essa quantidade exata de cada um dos produtos que vai na elaboração do seu alimento, e você garante também o seu padrão de qualidade, que todos os pratos que sejam preparados, todas as pizzas saiam padrão, né? Que utilizem a mesma quantidade de farinha, que tenham a mesma quantidade de mussarela, a mesma quantidade de cada um dos produtos que vai nas pizzas, né? Como a gente tem aí, a Fabiana acabou comentando, né, no nosso encontro anterior, às vezes troca a rotatividade de colaboradores que vão produzir essa pizza, né, acaba saindo aí desigual. Um faz uma massa um pouco mais grossa, o outro faz uma massa um pouco mais fina, acaba utilizando aí quantidades padrões. Então, esse pré-preparo dos alimentos é bem importante dentro de um serviço de alimentação, né, e ter essa ficha técnica dos alimentos também, que vai garantir para a gente isso. É assim que a gente consegue calcular um valor unitário, né, de um preço no serviço de alimentação. Então, seria a minha ideia aí para a Fabiana, buscar realizar a ficha técnica das suas pizzas. Eu não conhecia essa ficha técnica assim detalhada, não sabia que tinha, né? Mas é bem interessante. A questão que nem você falou de padronizar também o pré-preparo dos alimentos também seria bacana. E essa semana eu já pensei nisso, porque sou eu que faço essa parte. Mas vamos supor que eu vá deixar para alguém fazer esse preparo, contratar alguém para fazer isso, por exemplo. Então eu já pensei, quanto que eu estou usando de sal? Já fui pensando, já fui marcando. Quanto que eu estou usando de champignon? E assim por diante, porque aí você padroniza. Então, 5 quilos de carne, você vai gastar a mesma quantidade de sal toda vez, não vai ficar a mais nem a menos. Então, eu vou fazer isso mesmo. É uma boa ideia. Eu já tinha pensado mais ou menos nisso, de padronizar essa parte, e você falando agora, e ficou mais, né, reforçado ainda, para eu começar a fazer isso. Todos esses preparos que eu tiver, eu vou fazer tantos quilos, já vou deixar a quantidade certa de tempero, tudo certinho, para que fique tudo certo, padronizado. Porque não vai ter como. Você não vai colocar 5 colheres de sal, né, uma vez ou 3. Não, se é 5 quilos de carne, você vai fazer sempre aquela mesma quantidade. Então, é bacana que dá para você até dividir, né, o trabalho com outras pessoas, se você deixar padronizado desse jeito. Bacana. Sim, existe alguns produtos que você consegue já deixar porcionados, né? Separar em saquinho a quantidade unitária que vai utilizar em cada preparo, né? E aí já vai evitar desperdícios e vai padronizar o seu serviço, né? Você vai ter a garantia da quantidade que você vai usar, você vai conseguir calcular melhor esse valor do seu produto final. Sim. Então, a base para tudo isso é você ter realmente uma ficha técnica do seu produto, né, que demonstra ali o que vai em cada um deles, qual é a quantidade, né, como é essa modo de preparo. Tá, estou anotando aqui. Alguém tem mais algum comentário? Você tem mais alguma ideia? Pontuar mais alguma coisa? Okay. E aí, então, dessas ideias que foram apresentadas para o problema da Fabiana, qual que vocês acreditam que seja o ponto principal para ela tá dando início aí nessa busca de solução do problema que ela apresentou? Qual seria o principal? Eu acredito que seria ela saber quantos que ela está lucrando, né? Qual a lucratividade dela por pizza. Uma noção mais ou menos de uma pizza de estrogonofe, qual que é o lucro dela, né? Dessa pizza aí. E assim como eu, ver a questão ver se por exemplo, eu sou funcionário público, a minha esposa é vendedora da Gazin. Às vezes, quando a gente aperta as finanças das lojas, a gente acaba tirando o nosso e colocando lá, né?
A gente ainda tem essa facilidade. E a pessoa que só vive do comércio, às vezes, na hora, né, tem as retiradas ali para suprir a despesa pessoal, e essa retirada não está sendo em excesso ou, né, alguma coisa nesse sentido, você não está sangrando a empresa, né? Acaba misturando ali a vida pessoal com a vida financeira da empresa, né? Fabiana, seu microfone está desligado. A gente não consegue te ouvir. Desliguei, porque o menino estava aqui falando. Agora Nessa parte eu também estou policiando, que a Alessandra acabou de comentar, né? Porque muitas vezes a gente acaba, às vezes, pegando para o pessoal e acaba interferindo na empresa. Então, muitas coisas esse ano eu já dividi tudo, praticamente. Mas mesmo assim a gente acaba ainda, às vezes, interferindo um pouquinho, sim, nessa parte. Também estou revendo isso. Patrícia, meninas, qual vocês acreditam que seja esse ponto principal para ela começar a trabalhar hoje? Acredito que seja essa padronização mesmo dessa divisão que ela tem que fazer, né? Essa planilha, essas coisas que ela tem que fazer. Eu até esqueci o que é que você falou lá, do alimento lá, mas é isso aí mesmo. Eu acredito que seja isso mesmo. Que a elaboração da ficha técnica dos produtos. Isso mesmo. Ela vai conseguir acompanhar ali, saber exatamente qual é o custo de cada unidade do produto que ela está ali trabalhando. Isso, é isso que a gente acha também, que ela tem que começar por aí. Bom. Okay. Então, Fabiana, você acredita que seja um ponto que dá para a gente começar a trabalhar? Você acredita que traria resultados para esse problema que você apresenta? Eu acredito que sim. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vou pegar as principais, né? Fazer isso que ele falou. Você vê realmente o que você gasta em cada uma para ver qual que é o lucro que você está tendo. E aí, a partir desse lucro, eu vou depois ter uma geral e poder ver os outros gastos que eu tenho. Né? Depois os gastos fixos, como impostos, essas coisas, e ver o que realmente vai sobrar. Então, eu acho que já dá para ter um começo, né? Já dá para dar uma organizada em algumas coisas. Eu sei que tem mais coisas para ser organizada, mas o principal, o começo, acho que vai ser essa parte de custos das pizzas, né? Rever quanto você gasta em cada uma, quanto você está gastando de ingrediente e qual está sendo o seu lucro. Sim, exatamente. Sim. Bom, então, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto? Não? Não, certo por aqui, até agora. Isso mesmo. Certo? Bom, então deixa eu voltar aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, então fica aí, né, essa reflexão, vocês, a partir das ideias que a gente teve hoje, né, dessa conversa, desses aspectos que foram pontuados, né, fica para o empresário, né, levar para a sua equipe e refletir, né, se essa solução que a gente propôs aqui hoje, né, que foi a mais escolhida pelo grupo, né, ela é viável para a implantação da empresa? Fazendo essa análise, né, qual será o custo para a gente conseguir implantar essa solução? A empresa ela tem esses recursos humanos para poder fazer isso? Ela tem esse capital financeiro? Gente, é realmente viável, né? E quais são as expectativas para a resolução da utilização dessa solução para a resolução do problema, né? Você acredita que ela vai trazer bons resultados, que ela vai ter um retorno positivo, né? Então fica aí para o empresário estar refletindo e a gente ver se a gente consegue incluir alguma dessas ações no nosso plano de ação e fazer uma prototipagem dela, né? Para poder depois, futuramente, implantar essa ação realmente, tá? Então, desse nosso segundo encontro coletivo era isso, para a gente conseguir ter ideias, né? Buscar aí umas inspirações para solucionar os nossos problemas, né? Então, aqui, a tarefa que fica para vocês é ir pensando nessas ideias, né? Avaliar qual delas a gente vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer essa prototipagem, começar a implementar já essas ações, né? Ir na busca dessa resolução desse problema
e continuar fazendo o levantamento das informações que a gente vai estar utilizando no nosso encontro individual 3, que vai ser onde vai precisar dos indicadores para fazer a mensuração da produtividade inicial da empresa, tá? Vamos precisar ali, só relembrando, os indicadores que a gente vai acompanhar é o de faturamento bruto, de custos variáveis e o número de pessoas ocupadas da empresa. Então, vocês já vão, eu encaminhei para vocês o material, né? Tem uma tabelinha explicando cada um deles, o que inclui em cada um desses pontos para estar auxiliando vocês nessa coleta de dados, tá? Bom, pessoal, a gente está com a agenda um pouco apertada, né? Por conta desse final de ano. Então, o nosso próximo encontro vai ser o nosso encontro coletivo 3, quando a gente vai fazer uma orientação para prototipagem e validação de uma solução, tá? E a gente vai ter que realizar esse encontro, vai ser realizado amanhã, tá? A gente precisa realizar ele ainda essa semana. A gente está aí com a agenda um pouco apertada, e a gente vai estar combinando um horário que a maioria consiga participar. É interessante que todos possam participar, mas quem porventura não conseguir participar, a gente vai estar encaminhando o link aí para vocês. Essa apresentação de amanhã vai ser feita com todo o grupo, tá? Vai ser um encontro coletivo feito com todo o grupo, com os 20 empresários. E aí é interessante que vocês consigam, né, realmente participar, vai ser um encontro bem bacana também, vai ter essa troca de experiências, mas aí quem não conseguir, porventura não conseguir, a gente encaminha o link para vocês estarem acompanhando depois. E como eu tinha comentado com vocês no nosso primeiro encontro individual, né, que a gente estava fazendo uso de um sistema, a gente precisava fazer alguns aceites, né, do termo de adesão, que seria enviado um link no e-mail de vocês para vocês fazerem essa assinatura online, né, mas no momento, eu acho que quando a gente fez esse encontro, o sistema já tinha saído fora do ar, estava em manutenção. Então agora a gente voltou com o sistema, a gente está atualizando todos os dados dos encontros individuais, dos encontros coletivos. Então eu vou estar encaminhando no e-mail de vocês, até entre hoje e amanhã, o link para vocês fazerem o aceite e fazer a assinatura dos encontros, a assinatura do termo de adesão, tá? É só clicar no link e dar um ok dos nossos encontros, confirmando que foi realizado os encontros individuais e os encontros coletivos, tá? Então eu vou estar pedindo a colaboração de vocês, se vocês estarem dando uma olhadinha no e-mail. Assim que eu enviar, eu envio uma mensagem também para vocês dar uma olhadinha no e-mail, clicar no link e dar o aceite para a gente poder validar no sistema nossas ações, tá? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não. Tranquilo. Também não. Tá certo, então, pessoal. Então, esse nosso encontro era isso. Depois eu Maravilha, obrigado. a gente vai organizar essas ideias que foram passadas para o programa de cada um, como a gente não conseguiu utilizar o programa, né, senão já sairia ele automático. E aí depois eu encaminho para vocês quais foram essas ideias que foram pontuadas hoje, qual foi a melhor ranqueada pelos colegas, tá? Eu encaminho esse material para vocês até o fim da semana. Ok? Ok, certo. Muito obrigada, então, Ok, pessoal. um abraço, muito obrigado. Boa tarde Tchau, tchau. para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Obrigada.